segunda parte do consultório desta sexta-feira, tempo agora para falarmos sobre paramiloidose, a famosa doença dos pezinhos. Já sabe, se tiver dúvidas que tenham a ver com esta patologia em específico ou com a especialidade de enfermagem na sua generalidade, pode aproveitar esta tarde para ligar o 225 083 204 e tirar as suas dúvidas. Na terceira parte pode também deixar dúvidas ou comentários por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso segundo convidado, o enfermeiro Carlos Figueiras, presidente da Associação Portuguesa de Paramiloidose. Olá, muito boa tarde, muito boa tarde. enfermeiro Carlos. Então vamos, para quem não saiba de que é que estamos a falar, o que é esta a chamada doença dos pezinhos? A paramiloidose é uma polineuropatia amiloidótica familiar. É uma doença genética que se transmite de pais para filhos e só de pais para filhos. Nunca se transmite, por exemplo, de avô para neto. Transmite-se de pais para filhos e normalmente numa proporção de 50%. Porque é o seguinte, um casal tem 4 filhos, a mãe ou o pai é paramiloidótico, 2 desses filhos Vão ser. podem ser. Podem ser. Podem ser. Porque há casos, não são muitos, mas há casos em que um casal tem 3 filhos e são os 3 paramiloidóticos. E outro casal tem 3 filhos e nenhum deles é paramiloidótico. Mas a percentagem é 50%. Porque é o seguinte, 50% dos nascimentos de mulher paramiloidótica ou de homem paramiloidótico são 50% dos filhos vão ter a paramiloidose. E esta é uma doença genética que se reflete em quê, exatamente? Que sintomas é que dá? Muito bem. Isto é uma doença genética e chamada doença dos pezinhos, como disse muito bem, ou mal dos pezinhos, como dizem na Póvoa do Barzinho em Vila do Conde, onde a doença é endémica, não é? Pois foi a primeira localidade no nosso país em que se identificou a doença, não é? Exatamente, exatamente. Porque é o seguinte, na Póvoa do Barzinho esta doença existe há mais de 5 séculos. Agora uma versão, primeiro diziam que era dos pescadores, é uma doença dos pescadores, é uma doença dos pescadores. E agora há um cientista português que está a trabalhar há 10 anos na paramiloidose, chegou à conclusão que isto é uma doença de lavradores. De lavradores e não de pescadores. Porquê? Porque antigamente uma casa de lavoura tinha 7, 8 filhos. Um deles ficava com a lavoura, ficava com tudo. E os outros filhos, os pais, pegavam, ofereciam-lhes 4 ou 5 barcos a cada um e mandavam-nos para a Póvoa do Barzinho ou para a Vila do Conde pescar. Eram patrões de barcos. E por isso mesmo, este historiador, este cientista, há 10 anos, a professora dele morreu de paramiloidose, professora primária. E ele, quando acabou a carreira dele de professor universitário, dedicou-se, e há 10 anos que estuda a paramiloidose e chegou à conclusão que não é uma doença de pescadores, mas uma doença de lavradores. E então quais são os sintomas? Em que é que esta doença... A paramiloidose é uma doença terrível. Por isso mesmo, a paramiloidose não tem cura. A paramiloidose tem tratamento. E começou a ter tratamento a partir de 1992. Só aí é que se encontrou... Encontrou-se o transplante hepático. Houve um médico português que fez o primeiro transplante hepático em doente paramiloidótico na Suécia, na equipa do Dr. Eriksson, e quando veio para Portugal em 92 começou a transplantar os doentes paramiloidóticos. Porquê? Porque a doença desenvolve-se no fígado. E muito bem. Tiram o fígado desse doente, transplantam-no com o fígado de um cadáver, e o doente pode durar muitos anos. Nós temos doentes paramiloidóticos transplantados há 27 anos. Mas então a única terapêutica que existe é essa? Ainda não me falou dos sinais e sintomas. Vamos por partes. Sim. Os sintomas da paramiloidose. Muitas vezes vemos um homem ou uma mulher na rua cambalear com um andar a stepache, a pato.
com aquele andar a setepaz, emagrecido, com problemas gravíssimos, problemas de dificuldade em alimentar-se, ficam magros, perdem 20, 30 quilos em 4 ou 5 meses. E a doença manifesta-se normalmente entre os 20 e os 40 anos de idade, não é? Ou o diagnóstico é que é feito nestas idades? O diagnóstico é feito a partir dos 18 anos, porque não se pode dizer a um miúdo com 10 anos ou 12, ele até pode fazer o teste nessa idade, mas não se pode dizer, opa, olha que tu és paramileidótico. Isso seria terrível, seria um terremoto para esse miúdo. Não, aos 18 anos faz o teste e se é paramileidótico, diz-se, olha, és paramileidótico. Portanto, há um teste que é feito. Há um teste que é feito. E é um teste feito ao fígado? É um teste preditivo que é feito no Hospital de Santo António e identifica-se se o portador, se é portador ou não da polineuropatia amiloidótica familiar, que nós conhecemos por paramiloidose, também conhecida por doença de Andrade, que foi o médico que estudou esta doença desde 39 até 1952 e que depois, numa revista chamada Brian, que é uma revista científica de grande qualidade, disse ao mundo que havia uma nova doença com o nome de polineuropatia amiloidótica familiar. Um médico português, um médico fantástico, o professor doutor Corina Andrade. E, respondendo à sua pergunta, a paramiloidose é uma doença que eu... Portanto, há uma proteína que se começa a produzir de forma anormal, é isso? Exatamente, era isso mesmo, tirou umas palavras da boca. Porque é o seguinte, o que acontece é que essa proteína que o fígado fabrica devia ser uma proteína normal, não, é uma proteína anormal. E o que é que acontece? Acontece que vai entrar na circulação sanguínea, vai se aglomerar no sistema nervoso periférico, em todos os órgãos do organismo... Acabam por ser afetados? Muito afetados. Por isso mesmo, dura 10, 15 anos e a pessoa morre. Mas morre com uma morte terrível. Porquê? Fica tão magra que depois vai para a cama, ganha as caras, etc, etc, etc. É uma coisa terrível. Daí que a enfermagem seja também uma especialidade que está muito associada à doença, é isso? Sim. Porque podem dar maior qualidade de vida a estes pacientes. Todos os dias, agora felizmente, com estes novos medicamentos, não temos... Mas, portanto, antigamente morria-se mais da doença, é isso? Tinha uma mortalidade mais elevada. Muito mais. E eu quando fui trabalhar para a paramiloidose, há 30 e tal anos, todos os doentes morriam. Eu sabia que estava a tratar um doente, podia andar lá 15 anos a tratá-lo em casa, mas sabia que aquele doente ia morrer. O que é que acontecia? Acontecia muitas vezes que a empatia... ganhava-se até uma familiaridade com aquela família e com aquele doente. E um belo dia, a gente chegava, estacionava o carro, olhava para a casa e via... Sabe que nas Caxinas, em Vila do Conde, quando há luto, vem toda a gente de preto, não é? E olhava-se assim, morreu. Quer dizer, isto era uma água gelada que caía sobre nós, sobre os enfermeiros, que fazíamos este trabalho, e eu fiz este trabalho durante muitos e muitos anos. Aquele doente morreu, e a paramiloidose tem uma coisa terrível, sabe qual é? É que o indivíduo fica com as pernas, não pode andar, com aquele porque andar... como afeta o sistema nervoso periférico exatamente. Afeta as articulações da pessoa que tem dificuldade em movimentar-se, em mexer-se. Corretíssimo. E é por isso que não se alimenta ou perde o apetite? Não, perde o apetite. Ela e vomita. Porque tudo fica aqui... Exatamente. Tem problemas depois a nível do estômago, a nível do fígado, a nível dos intestinos. O único órgão que não é afetado, que é uma coisa terrível, é o cérebro. Porque é o seguinte, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, vai morrer... Com a noção plena daquilo que se está a passar à sua volta. Até ao último milésimo de vida, ela vai saber que está a morrer. Quando os Alzheimer's e essas doenças, a pessoa... está noutro mundo, não coisa. Mas a paramiloidose não. Até nisso é uma doença difícil.
muito complicada. Portanto, este é um diagnóstico difícil. Pode ser feito mediante esse teste, não é? Portanto, aí fica... é 100%... É um teste preditivo que se faz no Hospital de Santo António. Muito bem. E depois dá-se a notícia e hoje em dia, para não falarmos no passado, hoje em dia, após um diagnóstico, o que é que se pode começar a fazer por estes doentes? Muito bem. O que acontece é que antes de 1992 todos os doentes morriam. Por conseguinte, quem tivesse paramiloidose estava condenado à morte. Era uma sentença de morte. Não era A partir de 92, um diagnóstico só. Começaram a fazer os transplantes em Portugal. Não é por acaso que temos os melhores cirurgiões do mundo, não é? Um deles aparece muito nas televisões, que é o professor Dr. Eduardo Barroso. Portanto, aqui uma mensagem de esperança e voltar a referir que Portugal está à frente em muitas áreas e nesta especialmente, sim. Não é? Nesta aqui estamos à frente, mas muito à frente. Por conseguinte, os nossos melhores cirurgiões do mundo do transplante hepático são portugueses. Muito bem. São de Portugal. Temos o expoente máximo para mim, enfermeiro, que trabalho muito com ele há muitos anos, somos amigos, o professor Dr. Eduardo Barroso, que agora se reformou, mas deixou lá 7 ou 8 cirurgiões que já são tão bons ou melhor do que ele. Por conseguinte, nós hoje faz pouco transplantes hepáticos, sabe? Porquê? Porque nós, a partir de junho de 2012, temos um medicamento, não vou dizer o nome, não é? Mas temos um medicamento, sabe que os medicamentos para as doenças raras são caríssimos. Cada comprimido desse medicamento custava naquela altura, ou ainda custa, 400 euros por dia. Cada doente ficava em 12 mil euros por mês. É por isso que muitas vezes nós não temos a noção para onde vão os nossos impostos. Aqueles que pagam impostos sabem que 12 mil euros cada doente, isto é um investimento. Atenção que isto não é um investimento na saúde do nosso semelhante, do indivíduo que está doente. Por conseguinte, esse medicamento, cerca de 70%, não chega bem a 60%, foi a luz ao fundo do túnel. Eu acho que até já nem foi a luz ao fundo do túnel. A luz já está quase cá em cima. E então, esses doentes começaram a fazer o tafamidez. Foi uma luta muito grande, porque nós, em 2012, o país estava praticamente na bancarrota, como a senhora doutora sabe, e o que aconteceu foi que tínhamos um ministro, que hoje é o presidente da Caixa Geral de Depósitos, que tivemos várias discussões sérias, eu com ele, mas ele é um grande homem e fez um esforço financeiro de muitos milhões, mas trouxe o medicamento para Portugal. E portanto, então, a partir de 2012 temos esse medicamento, o que é que faz às pessoas? Portanto, é um medicamento que é tomado todos os dias? Todos os dias. Que é caro? 400 euros ainda? Cada comprimido. Agora não sei, cada vez vai ser mais barato, não é? Quando tiver 10 anos, então será... Mas ainda é caro. Mas, ainda é muito caro. Meu Deus, 12 mil euros por mês é muito dinheiro. Multiplicado por 12... E então, mas as pessoas, se não tiverem esse aporte financeiro, como é que é? Não, o Estado paga tudo. O governo português paga tudo. Pronto, portanto já é um medicamento com participado. O Estado português paga muito tudo. Bem. Tudo. Por isso mesmo, todos nós que pagamos impostos... Devemos sentir um bocadinho felizes. Muito felizes. Nesse aspecto, não é? Porque às vezes nós não sabemos... Sabe que há gente que diz, e tal, os meus impostos, não pagam impostos nenhuns, não é? Porque há uma percentagem muito, muito pequena de portugueses a pagar impostos. Porque é o seguinte, aqueles portugueses e portuguesas que pagam impostos, que sintam-se muito felizes por os quase 30 mil euros que gasta um paramiloidótico por ano. Porque é o seguinte, multiplique isto por 400 e veja a fortuna que o Estado português investe. Porquê? Porque senão eram doentes perdidos, não é? Aquele homem e aquela mulher continuam a trabalhar. Aquele homem e aquela mulher... Por isso é que eu queria perceber. Então, com a toma desse medicamento, a doença como que para? Sim.
a doença estabiliza. E estabiliza. Não tem consequências, é isso? Não tem sintomas. O indivíduo começa a tomar a medicação, por consumir, como eu disse há um bocadinho, à volta de 70% de doentes é 100% eficaz. Por conseguinte, o indivíduo faz uma vida normalíssima. Porquê? A amiloide, a substância amiloide, que se vai depositar no sistema nervoso periférico, o que é que vai acontecer? Não vai, porque é destruída no fígado. E esse medicamento destrói. Portanto, essa proteína que está anormalmente Exatamente. feita, não é? Exato, a falar muito bem. Produzida, é destruída. Portanto, não vai afetar nada. Não vai afetar os olhinhos, não vai afetar o fígado, não vai afetar o estômago, não vai afetar o sistema nervoso periférico, por isso mesmo você há de ver que os barbarióticos muitas vezes ficam E só há essa terapêutica? Ou há outras? Não. A paramiledose ainda não tem cura. A paramiledose só tem tratamento. E só há esse medicamento ou o transplante hepático. Por isso mesmo, há 2 tratamentos. Transplante hepático, uma coisa altamente invasiva, porque é tirar um fígado e pôr outro, não é? E muitas vezes não é o transplante mais, vamos dizer assim, mais fácil. Não, é uma coisa terrível. São muitas horas num bloco operatório e, ao princípio, morriam doentes. Hoje, os nossos cirurgiões, como eu lhe disse, e eu não me canso de dizer isso, são os melhores do mundo. Os cirurgiões do Hospital de Santo António... Mas depois deve haver pessoas que também não têm indicação, ou seja, têm um historial que não lhes permite também ser transplantados, não é? Portanto, sim, a única solução é Raramente. Porque é o seguinte, o Hospital de Santo António, hospitais da Universidade de Coimbra e o Hospital Curro e Cabral e também durante um tempo o Hospital de São João, havia 4 equipas de cirurgiões que davam ao doente toda a segurança. É por isso que, ultimamente, era raríssimo morrer um doente transplantado. Era raríssimo. Morriam. Porque todos nós a fazermos uma apendicite, temos uma apendicite, vamos fazer uma operação, temos uma possibilidade de 20% de morrer. Por conseguinte, mesmo numa operação facílima, não é? Podemos morrer. Por isso, numa operação daquelas que demora horas e horas e horas, nós temos centenas e centenas de doentes, homens e mulheres, transplantados, que vivem bem, que trabalham, que podem andar com os seus netos ao colo. Antigamente não. Antigamente morriam prematuramente, nem os netos viam. Hoje não. Hoje podem até ver os seus netos a doutorar-se, a jogar à bola, por exemplo. Mas sempre é uma doença que atualmente pode ser vista como uma doença crónica, não é? E, portanto, tem essa medicação. Tem a medicação, o doente toma a medicação, os tais 30 e tal % a quem a medicação não faz absolutamente nada, não responde. Esses aí, muitas vezes têm que ser transplantados, não é? Têm que ser transplantados. Neste momento, já há 2 medicamentos da nova geração, chamada nova geração, que atacam a amiloide no próprio fígado. Por conseguinte, a amiloide não sai do fígado, enquanto que com este medicamento que eles usam agora, a amiloide ainda se deposita no sistema nervoso periférico, nas suprarrenais, enfim, em todos os órgãos, com estes 2 novos fármacos... É logo na origem. Que já estão licenciados na União Europeia. Agora falta fazer alguns testes, não é? E falta depois o Estado português e o Sr. Ministro das Finanças dizer, não, vamos trazer um medicamento para Portugal. Porque estes medicamentos para as doenças raras custam muito dinheiro. Agora perguntava-lhe, em termos de números, estamos a falar de muitos doentes em Portugal? Estamos a falar de mais de 2.000 doentes. Há zonas do país, por exemplo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Barcelos, Esposende, Matosinhos, Porto. Com mais incidência? Exatamente. Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, 1 por 1000. Por isso mesmo, já não é considerado uma doença rara. Mas há sítios em Portugal onde há poucos doentes, não é? E
é considerado, mas já na Póvoa do Varzim, Vila do Conde e nestas terras onde eu falei, não é considerado uma doença rara, porque há muitos doentes. E porque é que ela ficou vulgarmente conhecida como a doença dos pezinhos? Porque no século XV as pessoas começavam a ter problemas, e lá está, como ele disse há um bocadinho, eram os homens do mar. É por isso que dizem que é uma doença de pescadores, quando não é. É uma doença de lavradores. Porquê? Porque os lavradores tornavam-se pescadores. Porque só um é que herdava a terra. Os outros tinham que ir para o mar. E o que acontece é que a paramiloidose... a paramiloidose... Estava-lhe a perguntar em relação à designação de doença dos pezinhos. Exatamente. A paramiloidose começou a ser chamada de doença dos pezinhos, porquê? Porque o indivíduo tinha aquele andar a stepas, andar a pato, dificuldade de deambular. Como sabe, um homem que anda no mar, num barco, sabe Deus ter as perninhas todas boas, porque a ondulação de vez em quando vão e vem, por conseguinte esses homens tinham que deixar a prática profissional, não é? E cada vez eram mais pobres. Pois. Antigamente não havia as seguranças sociais, não havia nada. Eram homens e mulheres, famílias destruídas por esta doença. Hoje não. Hoje, felizmente, ainda morrem doentes, paramiloidóticos, mas muito menos. E agora com estes 2 novos fármacos, peço encarecidamente aos nossos governantes que ele ainda agora está numa fase, vão 70 doentes fazer este medicamento durante 9 meses. Estamos a fazer um esforço muito grande. A Associação Portuguesa de Paramiloidose contacta todos os dias, tem que ter muita atenção, porque quando não dói, sabe, a gente esquece. Há um doente mas a gente esqueceu-se porque não nos dói a nós. Mas quando é nosso familiar, a gente anda sempre em cima. Quando é da nossa associação, a Associação Portuguesa de Paramiloidose é a maior associação de doentes do país. Por conseguinte, nós batalhamos com os seus ministros, batalhamos com os seus secretários de Estado, escrevemos e falamos com o Sr. Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com toda a gente que em Portugal possa resolver este problema. Graças a Deus, temos tido sempre as portas abertas. E agora espero, muito sinceramente, e aproveito esta oportunidade que esta televisão nos dá, para dizer que muito rapidamente, o mais rapidamente possível, que estes medicamentos sejam trazidos também para Portugal e para Portugal, para começar a dar aos nossos doentes, e acho que falam numa não cura, mas num tratamento à volta dos 90 e tal %, o que seria uma coisa maravilhosa. Muito bem. Penso que falámos aqui da generalidade da doença. Perguntava, em relação à Associação Portuguesa de Paramiloidose, que outro tipo de apoio? Já percebi que o apoio institucional e político institucional existe. Perguntava-lhe que tipo de apoio é que, ao nível da enfermagem e não só, é que a Associação dá a estes doentes, porque acaba por ser também um diagnóstico ainda complicado e que talvez, quer para as famílias, quer para os pacientes, seja preciso um acompanhamento até mesmo ao nível psicológico. Tem toda a razão. Os paramiloidóticos em Portugal não lhe falta absolutamente rigorosamente nada. Porquê? Porque tem no Hospital de Santo António e no Hospital de Santa Maria e nos hospitais da Universidade de Coimbra, têm médicos especificamente para tratar doentes paramiloidóticos. Portanto, há equipas multidisciplinares, exatamente, não é? Equipas multidisciplinares que tratam os nossos doentes paramiloidóticos. Muitas vezes, quantas e quantas vezes, quando se reúnem as associações, vocês têm tudo, Figueiras, vocês têm tudo, pá. Nós devíamos ter como vocês e tal.
Mas dê os exemplos, que é E para eu as pessoas digo-lhes perceberem. digo assim, olha, sabes uma coisa, para ter tudo é preciso lutar. É preciso chegar a Lisboa e dizer, nós precisamos disto, os nossos doentes precisam disto. E estamos a falar de quê? De psicólogos? Psicólogos eles têm no hospital. Todas as especialidades estão nos hospitais de Santo Porque António. aqui temos várias especialidades envolvidas, não é? Uma série delas. Medicina meu Deus. interna. Uma série delas. Dermatologia, neurologia, obstetrícia. Porque é uma doença que afeta muito. Nós temos... afeta todos os órgãos. Todos os órgãos. E as mulheres podem, porque é por aí que passa a doença, não é? As mulheres podem ter filhos, não é? Podem, não vou dizer uma coisa que me custa muito dizer, e eu até defendo que as pessoas que podem ter filhos, Claro. eu até defendo isso, mas as paramileidóticas e os paramileidóticos sabem que Há uma percentagem, há uma hipótese muito grande de terem 50% filhos. dos filhos podem ser paramileidóticos. Portanto, Agora, quem sou eu para Claro. dizer a uma mãe Claro. ou um pai, dizer, opá, tu não podes ter filhos, pá. Quem sou eu? Eu nunca disse isso. Trabalho há 40 anos, eu nunca disse isso a um paramileidótico. claro. Nunca disse. Mas Portanto, há tem que muitos, se lutar para que, com a medicação Sim. e com as terapêuticas que Mas se... há muitos que pegam e não têm filhos. Dizem, não senhor, eu não quero... Eu estou a sofrer e, por conseguinte, fui Não transplantado, quero. tenho uma vida mais ou menos estável agora com os transplantes, agora estou a fazer este medicamento e não vou ter filhos porque Claro. vou trazer para o mundo pessoas que vão sofrer como eu. E Também não podemos tirar cada um esse juízo, pois é muito pessoal, não é? isto são coisas muito, muito pessoais. Muito pessoais. Muito bem. Enfermeiro Carlos Figueiras, vamos seguir para um breve intervalo. O enfermeiro fica aqui comigo para responder a questões e dúvidas no âmbito desta patologia da qual estivemos a falar, mas também de enfermagem na sua generalidade. Até já.